Bom momento a todos e a todas que assistem, né, aos nossos episódios no podcast Corneta Alvirrubra, bem como seguem também nossas redes sociais, que são @alvirrubracorne, com E no final, no Twitter, e o underline, e o @instiga_alvirrubra lá no Instagram. Como muitos sabem, se não tá sabendo, se não sabia, está sabendo agora. Eu sou Caio César, eu sou um dos membros da bancada, né, do Corneta Alvirrubra, e estou aqui neste vídeo para trazer um destaque, né, num vídeo mais curto. Esse formato é uma tentativa da gente, né, de trazer mais conteúdos de forma mais organizada e que não enche muito o nosso programa principal, que é o Corneta Alvirrubra, que é um programa semanal, né, a respeito das partidas que o Náutico joga e também a respeito das partidas que o Náutico vai jogar. Né? E dentro tem um Instiga Alvirrubra também, que é quando a gente relembra os gols, né, nas ondas radiofônicas, em que a gente tem aquele momento lá de nostalgia e tal, bem como outros quadros, que tem um quadro corneta e etc. Antes de chegar no nosso assunto principal, né, deste vídeo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, tá certo, do YouTube, que assistam, né, ao react excelente do nosso vereador Caio Feitosa. Ficou ótimo, né? Que pretende ser algo constante em futuras ocasiões, inclusive. Né? Ele fez um react da última entrevista de Roberto Fernandes na derrota do Náutico, né? No Arruda aliás, foi para a derrota para o Sampaio Corrêa, na verdade, pelo placar de... O Sampaio Corrêa venceu o Náutico pelo placar de 2-0, correto? Enfim. E aí também tem um vídeo de Filipinho, né? Que sempre, um cara muito afiado nas suas análises. Desta vez, a ocasião, né? Foi a vexatória, por isso que eu acabei confundindo, foi aquele vexame lá com a equipe do Vasco, né? Aquela coisa dos uniformes, né? O novo uniforme listrado da equipe do Náutico. Mas, pois bem, vamos ao assunto principal, né? Nesse quadro que está intitulado como A Voz da Arquibancada, tá certo? E aí eu vou compartilhar algumas imagens com vocês para vocês entenderem mais ou menos do que vai se tratar aqui a nossa discussão. Bem, recentemente fotos circularam, né, em redes sociais e em aplicativos de mensagem, onde sugerem que torcedores uniformizados, e é importante que se frise isso, tá? Pois a uniformização não pode associar-se à organização, ela é um elemento estético, né, que destaca uma torcida, como a gente bem sabe, mas não sintetiza a ideologia do que é torcer de forma organizada. Né? Pois torcer de forma organizada, gente, exige muita seriedade, muito compromisso, muita responsabilidade com a história de um clube de futebol e com a cultura torcedora, né? Daquela arquibancada, tá bom? Então, tudo isso está envolvido nesses processos e cumpre um papel político fundamental dentro dos clubes de futebol. E também um papel social que é essencial para uma sociedade que abraça o futebol como seu esporte mais popular no país, como é o caso do Brasil. As imagens seguintes, elas apontam para um declarado descontentamento, né? Para um declarado descontentamento com a atual gestão do Clube Náutico Capibaribe. Gestão esta que é conhecida por manter uma relação que divide opiniões entre torcedores no lidar com as torcidas organizadas. Né? A gente bem sabe que há muito tempo as torcidas organizadas, por uma ordem do Ministério Público, elas não podem utilizar os seus materiais que façam alusão ao nome das organizadas, mas a gente sabe muito bem que os torcedores organizados continuam apoiando incondicionalmente os clubes de futebol na capital pernambucana, o que é uma coisa completamente coerente. Né? Obviamente, esses torcedores, eles vivem o clube de futebol, eles protegem, eles são guardiões da cultura torcedora das equipes de futebol. Então, eles precisam estar lá torcendo de forma organizada, com seus cânticos, com os seus materiais, porque é também um trabalho muito forte em prol do clube. Não vamos aqui nos intensificar na relação entre diretoria do Náutico e torcidas organizadas. Não cabe a gente definir a relação. Cabe a elas definirem o que realmente cada um representa para o outro. Para mim, como torcedor, as torcidas organizadas, elas representam uma parte essencial das arquibancadas. Muitas crianças aprenderam a torcer a partir
partir da festa que as torcidas organizadas fazem em campo, tá certo? Então, essa representação ela não se deve só em palavras, mas também em gestos de respaldo e de apoio a esse braço importantíssimo de um clube de futebol. O fato, né, é que as torcidas organizadas elas representam todo um povo que acredita no clube que ela ama, nas cores que ela defende. Eles viajam, as torcidas organizadas viajam centenas de milhares de quilômetros para ver o Náutico jogar, né, para levar suas cores, seus cânticos, como eu já citei aqui, né, o orgulho de ser alvirrubro. E ao passar dos anos, muitos anos, diga-se de passagem, a festa, a influência, a força, a pressão ajuda a construir resultados positivos dentro dos aflitos e também faz o Náutico ser cada vez mais temido dentro do seu campo, dentro dos seus domínios, mas também reconhecido e respeitado fora de Pernambuco, né? Então, o que acontece é o seguinte, na pandemia, por exemplo, o plano logístico, né, e estético das organizadas, ele representou a nossa vontade de estar lá nos aflitos e apoiar o Náutico incondicionalmente, obviamente. O título pernambucano de 2021, com certeza, se deve a essa força nas arquibancadas que, embora vazias, estavam cheias de vida, de símbolos, cheias do nosso povo, da nossa vontade de apoiar o Clube Náutico Capibaribe, né? Vi de muitas bandeiras que foram de apoio declarado a jogadores, a atletas do elenco do Náutico. Então, elas preenchiam um espaço que merece ser preenchido, que são as arquibancadas do nosso estádio. O descaso e a forma tendenciosa como órgãos do Estado tratam as torcidas organizadas despreza e esconde valores importantíssimos que as torcidas organizadas trazem para a cultura do futebol. E não estamos falando apenas da festa, tá, gente? Estamos, na verdade, falando do papel social que elas mesmas desempenham, porque quando o poder público, desculpa, ele não quer ir a um lugar, ele não quer tomar uma atitude, essas pessoas se engajam e vão até aqueles que precisam e dão o suporte necessário, sem ajuda de ninguém, só por amor a um clube de futebol, por existir uma conjunção social de fatores e de pessoas que têm uma mesma ideologia e que pensam em ajudar uns aos outros e que tem como ponto de encontro o amor por um clube de futebol. Portanto, essas atitudes repressoras, né, e despreparadas, como já vimos em vários episódios, inclusive já este ano, né, contra o CSA, foi um exemplo, no primeiro encontro entre Náutico e Retrô, houve outro exemplo também, né? As autoridades elas são apoiadas por um certo elitismo dentro do nosso próprio clube e contribuem para a falta de gerações futuras que construam ainda mais uma história linda, ou como diz o nosso próprio hino alvirrubro, um caminho de luz. As organizadas, elas também são um atrativo para as novas gerações, caso você não saiba ou caso você não tenha percebido. Elas instigam um espírito jovem, que não é só o lúdico, né? Não é só a diversão, mas é também um espírito jovem questionador, que questiona ações do clube, que questiona funções sociais e políticas de um clube de futebol, que questionam, por exemplo, preços abusivos de ingressos, que é um problema que a gente está sofrendo agora, que questiona a ação da própria torcida como sendo um elemento que apoia a equipe de futebol. Quanto mais temos torcedores organizados, e eu não estou falando necessariamente de torcedores uniformizados, pois algumas torcidas, algumas células de torcedores organizados não têm, por exemplo, uniformização, mas estão ali por um mesmo objetivo, por um mesmo viés, apoiar incondicionalmente o Clube Náutico Capibaribe e propor transformações de ordem social dentro do clube, buscar cada vez mais contato com todas as classes sociais dentro de um clube, pois o clube ele é feito com todos, por todos e para todos. Então, esse espírito questionador, ele faz os jovens, os adultos e os idosos vestirem-se de forma padronizada ou não, mas balançando bandeiras, tocando instrumentos para se sentirem, inseridos, inclusos num grupo social alimentando a cultura do esporte mais popular do nosso país. Sendo assim,
A crítica por parte dessas torcidas organizadas, elas sempre serão pertinentes, gente. Elas sempre terão uma razão de ser. Não há polêmica aqui. O que há é a voz da arquibancada, esse quadro que a gente está lançando aqui. Por meio dos seus mensageiros mais fiéis, os guardiões, perdão. E eu faço questão de falar guardiões porque lembro bem o que ia acontecer a muitos idosos, a muitas mulheres e a crianças que estavam na sede no confronto entre Náutico e Fortaleza, dia 14 de março de 2020, por exemplo, partida válida pela 7ª rodada da Copa do Nordeste daquele ano. Para finalizar, né, eu preciso finalizar aqui esse vídeo, fica aqui o nosso apoio do podcast Corneta Alvirrubra para as organizadas e outros núcleos de torcedores que apoiam o Clube Náutico Capibaribe, que apesar de pagarem por um ingresso extremamente caro na atual temporada, estão ao lado e compõem a torcida mais fiel do Nordeste. Não é à toa que nós temos esse rótulo em nós. Se a cobrança é porque a grandeza e a força de onde se tirar. Esse clube é forte, esse clube tem torcedores, esse clube tem gente muito fiel, trabalhando dia após dia em nome da grandeza desse clube. E nós precisamos trabalhar fortemente isso para que novas gerações como essa desse garotinho que está aparecendo na tela se consolidem, que ele possa tocar instrumentos, que ele possa torcer com seus amigos, que ele possa levar as cores e os símbolos que representam o Clube Náutico Capibaribe a várias outras esferas do mundo do futebol. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo ele serve como apoio mesmo a todas as torcidas, ou as principais, e a cada núcleo, a cada célula organizada de grupos de torcedores, né? Fica aqui o nosso abraço para a torcida Jovem Fanáutico, para a Timbu Chopp, para a UPN, né? Unidos pelo Náutico, para a saudosa e eterna Timbucana e para os centenários dos aflitos, considerados por muito a única barra de fato, né? A única barra brava de fato do futebol pernambucano. Nós somos um podcast, gente, de cultura torcedora e de arquibancada, concentrada em falar do nosso time de coração. E nos vemos em breve com a análise dos últimos jogos do nosso Timba, mas sempre, sempre sem violência. Espírito questionador, sempre. Luta de classes, sempre. Lutar por um Náutico mais justo, mais incluso e melhor, sempre, mas sem violência, ok? Muito obrigado a todos e a todas e nos vemos no próximo episódio do nosso Corneta Alvirrubra. Tchau, tchau.